Boa tarde. Vamos à nossa palestra da saúde, junto com os nossos irmãos espirituais, agradecendo a Deus, pela oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos falar hoje sobre a transição da vida corpórea para a vida espiritual. Falamos na semana passada sobre os cuidados com o nosso corpo, com a nossa saúde, que temos o dever de manter. Mas de qualquer forma, sabemos que um dia todos vamos morrer, É uma lei natural. E ultimamente estamos sendo bastante assediados por notícias de muitas mortes, muitos desencarnes devido à pandemia, Então é como se a morte estivesse, como se nós estivéssemos convivendo mais, com a morte. Morrer é parte integrante da vida, Tão natural e previsível quanto nascer. Mas enquanto o nascimento é motivo de comemoração, a morte se tornou um assunto temido, e evitado, na verdade, de todas as maneiras. E nós não estamos conseguindo fazer isso atualmente, Porque a gente é só ver na televisão, Quantos desencarnes estão ocorrendo diariamente, Isso é um pouco impressionante, Mas é o contexto, do mundo de regeneração, sempre houve mortes, Já tivemos épocas de guerras, por exemplo, que eram também aos milhares, Milhões de pessoas morreram, tanto na Primeira como na Segunda Guerra, É que é histórico, já passou, E agora, no presente, estamos vivendo isso, Mas somos espíritas, E dentro da nossa doutrina temos que encarar a morte, o desencarne, de uma forma um pouco mais racional. Talvez porque essa preocupação, ela chama atenção para a vulnerabilidade humana, apesar de todos os avanços tecnológicos. A gente pode retardar a morte, cuidando bem da nossa saúde, mas não podemos escapar dela. Todos devem morrer, ricos ou pobres, famosos, desconhecidos, bons ou maus. É um fato, Talvez seja pelo fato dela ser exatamente imprevisível e inevitável que muitos têm medo dela, Em especial os que dão grande valor à matéria e ao fato de se acharem que têm o controle, da vida, controle da sua própria existência. Não acreditam, não entendem, que na verdade é um ser superior, que é quem na verdade está no controle. E nós sabemos disso, Então, bendita a fé em Deus, Senhor do Universo, que rege nossas vidas. E bendito o Espiritismo, que, codificado por Allan Kardec, com a orientação dos Espíritos, nos explica o processo do desencarne, de forma racional, sem misticismos, de acordo com as leis naturais de Deus, certo? Nas palavras de Allan Kardec, para quem entende o processo de desencarne, a morte não deveria ter mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Assim, entendemos que não há nada de sobrenatural sobre a morte, Ela representa a destruição do corpo e não do perispírito, o invólucro do espírito, Que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica, uma vez extinguido o nosso fluido ou energia vital, que sustenta essa vida orgânica, Todos encarnamos com esse fluido vital que tem um prazo de validade, vamos dizer assim, Uma vez extinto, a gente desencarna. Problemas são aqueles que cometem o suicídio, e desencarnam antes que o fluido vital se extingua.
Essa é a grande conta, né, que a gente tem que prestar. A gente não, né, os suicidas têm que prestar perante Deus, né, e vão ter que prestar contas por aquele tempo que ainda de fluido vital que eles ainda tinham. Mas isso é assunto para outra palestra. Inclusive nós já falamos sobre isso numa palestra um tempo atrás, né? Quem sabe mais para frente a gente volta a falar no assunto, porque o suicídio também é outra mazela, né? Que tem com a qual nós temos convivido ultimamente. Muita falta de fé em Deus, né? Muito desespero, muita depressão, né? Bem complicado. Mas aqui, continuando com o nosso assunto, né? O perispírito, junto com o espírito que se unir ao corpo no processo da encarnação, molécula a molécula, né? Agora, na desencarnação, se desprende da mesma forma, molécula a molécula, gradualmente, né? E o espírito, então, no final, é restituído à liberdade. Com essa abordagem racional, vamos então rever alguns conceitos que o Livro dos Espíritos nos deixou, né, com a sua abordagem científica sobre a morte. Então, no capítulo 3, na segunda parte do Livro dos Espíritos, sobre o retorno da vida corpórea e espiritual, temos o Livro dos Espíritos aqui nos ensina, né, que enquanto encarnados, o espírito é denominado como alma, né? E esta, no instante da morte, volta então a ser denominada espírito. Mas é mera terminologia, né? Somos todos espíritos, certo? No desencarne, o espírito retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. Então lá é a nossa pátria espiritual, certo? Conservando então, ele conserva, quando volta, né, para a vida espiritual, ele conserva a sua individualidade, né, através do perispírito, que é o invólucro do espírito, como eu disse, né? E no perispírito, o perispírito contém, né, todos os registros das nossas existências anteriores. Por isso que a gente não perde a nossa individualidade. Somos a mesma pessoa que somos aqui, não há mudança, né? Na verdade, se tiver que haver mudança, o melhor é que ela ocorra aqui mesmo, né? Mudança moral, né? Mudança do nosso padrão moral e espiritual. Lembrando que há sempre o acompanhamento dos espíritos que auxiliam nesse processo de desligamento, né? A separação da alma do corpo não é dolorosa, os espíritos nos ensinam. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. E nesse momento a alma não sente nada. Na morte natural, inclusive, comenta Kardec, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica em consequência da idade, né, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Inclusive é interessante, né, como as pessoas estão vivendo mais, né? A gente vê aí na fila para vacina pessoas a partir dos 100 anos, pessoas a partir dos 90 anos, e são muitas, né? É impressionante. Deus está nos dando uma vida mais longa para que a gente possa espiar as nossas faltas mais depressa, para a gente ir para o mundo de regeneração, né? Para uns o desencarne é bastante rápido, como eu disse, né? Agora, noutros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas, até mesmo meses. Há casos em que o espírito pode experimentar o horror da decomposição, que ele ainda está ligado ao corpo, né? Esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Complicado. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela, né? Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea. E quando a morte chega, ela é quase instantânea. Então, na medida em que a pessoa percebe que está chegando no final da vida, ela vai se desprendendo, né? Ou pelo menos deveria, né? Das suas coisas, da sua vida material.
de forma que no desencarne o processo é bastante suave, né? Ela já até teve alguns desses lianes fluídicos soltos. E é comum a gente ver uma pessoa no final da vida, ela fica realmente, parece que fica mais leve, né? No geral, né? Mais espiritualizada. Em geral, o espírito reencontra aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele, segundo a afeição que tenham mantido reciprocamente. Quase sempre esses entes queridos o vêm receber, né, na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria. É comum a gente ouvir pessoas que estão no leito de morte já falando de parentes com quem sonharam, né, que tinham vindo fazer uma visita, né? Quem não é espírita acha que a pessoa está delirando, né? Mas sabemos que é um fato, né? Os nossos entes queridos vêm nos ver. Eles vêm nos visitar antes e estarão lá no momento do desencarne. O espírito vê também a muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela Terra, porque a gente conhece tanta gente durante a nossa vida, né? E nós vamos reencontrar essas pessoas. Então ele vai ver os desencarnados e ver os encarnados também, né? Que ele até pode visitar, né? Com a devida permissão, né? Da espiritualidade, dependendo da sua condição espiritual, né? Com relação à perturbação espírita, né? Desculpa, a perturbação espiritual, deixando o corpo, a alma não tem imediata consciência de si mesma. Ela fica perturbada por algum tempo. Aqui no livro dos Espíritos eles falam alma, mas é o espírito, né? Ele fica perturbado, passa por uma espécie de um sono, né? Cuja duração varia de acordo até com a elevação de cada espírito, né? Mas o grau de perturbação, né, como diz aqui, varia e depende da sua elevação, e aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, muito apegada à matéria, conserva por muito mais tempo essa impressão, essa perturbação, né? O apego é muito difícil. E Kardec faz uns comentários, né? A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, ela é cheia de ansiedades e de angústias. É comum a gente ver na sessão espírita espíritos que comparecem muito perturbados, sem consciência de que já desencarnaram, né? A perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero da morte, né? As mortes violentas por suicídio, acidente, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, né? Ele se espanta, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado do corpo, né? Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende por que as pessoas não o ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo desprendimento do espírito. E somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Essa é a importância do trabalho do esclarecimento na casa espírita, né? Há muita ajuda para esses espíritos que estão em perturbação. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que morreram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado. É uma condição mental, né? E cada um vai para o seu lado e vai se preocupar com aqueles que lhe interessam. Então eles nem veem, né, os outros espíritos à sua volta. Agora, o conhecimento do espiritismo exerce uma grande influência na duração da perturbação, né? Pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação.
Então, bendita a doutrina, né, que nos dá todo esse conhecimento. E a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce a maior influência para encurtar essa perturbação. Eu peço licença então aqui para ler para vocês um texto do Irmão X, psicografado por Franciscano Xavier, que está no livro Lázaro Redivivo. O título é Advertência Fraterna. É a comunicação do espírito por uma pessoa aqui encarnada. E começa assim, o espírito falando, né? Meu amigo, pede você uma notícia do país onde vivo agora, ou seja, da vida espiritual, né? Não à maneira do turista desocupado, mas como aprendiz atencioso dos mistérios da vida. Mas é quase impossível satisfazer-lhe a curiosidade. Ante o carinho da solicitação, lembro-me dos amigos que iam à Europa, saboreando expectativas e novidades. Abraçávamos-nos à partida, quando o cais regurgitava de olhares ansiosos, cais porque naquela época não tinha avião, todo mundo viajava de navio, né? E depois recebíamos pelo correio marítimo os cartões de saudade e afeição. Não tinha internet, né? Então as pessoas se comunicavam por cartas e cartões postais, né? Cartões postais da Itália, da França, da Suíça, Londres, com paisagens maravilhosas. Ao regresso, abraçávamos-nos de novo, ouvindo-lhes as narrações, encantados e felizes. Voltavam sempre tomados de profunda admiração e cheios de projetos grandiosos. Aos poucos, porém, esqueciam-se do primeiro assombro e reajustavam-se ao café humilde, ao bonde acessível e aos edifícios menos suntuosos. Aqui o espírito está fazendo um paralelo, né, entre a vida espiritual e a vida encarnada, né? E a comparação é interessante porque quando o espírito reencarna, ele esquece da vida espiritual, né? E ele tem que se adaptar à vida terrena, né? Que tem muitos percalços, né? Onde a expiação, né? É bastante difícil. Então, nós temos dificuldade de imaginar e temos certo receio, né, do desencarne, porque nós não conhecemos como é que é do lado de lá. E quando os espíritos encarnam, eles conhecem o lado de cá. Então, o encarne para eles é talvez tão ou mais difícil do que o desencarne para nós. Interessante isso, né? Entre nós, porém, meu amigo, a distância e as condições não se igualam às que separam Lisboa do Rio de Janeiro. É muito diferente a situação. Exprimindo-me com franqueza, não disponho nem mesmo de recursos para dizer-lhe a longura em que me encontro. Movimentamo-nos no sublime universo, que somos nós mesmos, e as surpresas são tantas e tamanhas que, a rigor, não temos, por enquanto, o vocabulário imprescindível à moldagem verbal das sensações diferentes. Não tenho cartões postais, nem pinturas com que possa transmitir-lhe as informações desejáveis. Tenho apenas ideias que lhe envio à mente generosa pelo telégrafo mediúnico. E devendo aproveitar os pensamentos e concepções que você possui para fazer-me compreendido, é quase inútil que eu lhe descreva meu novo campo residencial. Seu sentimento amigo talvez entendesse alguns dos conceitos novos, relativamente à vida eterna, né, do espírito imortal, mas o seu raciocínio cerrar-me-ia à porta. Ainda é muito difícil, né, conceber a vida espiritual através da razão, da ciência. A ciência não consegue explicar e não aceita ainda, né? Há já muitos que aceitam, mas em geral ainda não. Mas pelo sentimento, né? Pela mediunidade, e nós, com o conhecimento da bendita doutrina, né? Temos aí essa vantagem, né? Mas não conhecemos totalmente, né? Temos ideias, né? André Luiz nos dá uma riquíssima descrição sobre a vida espiritual, mas não tem nada como você vivenciar, né? É como um país para o qual você quer viajar, você pode obter todas as informações possíveis
sobre o lugar, mas você só vai realmente conhecer o lugar quando você viver lá, né? E esse é o nosso destino, né? Sei, contudo, que o seu interesse por minhas notícias prende-se, acima de tudo, à sua própria situação. Você reconhece que o seu destino será igual ao meu, vai desencarnar também, né? E que talvez não tarde o instante em que deverá tomar aquele mesmo carro, encessado de flores, que me transportou os despojos para a mansão do silêncio. Em razão disso, tomo a liberdade de sugerir-lhe que procure um roteiro para a viagem, antes de buscar qualquer emoção do noticiário. Seria que antes de buscar informações sobre a vida além do túmulo, né? Sua necessidade fundamental no momento não é a de informar-se quanto às revelações daqui, mas a de preparar-se convenientemente para vir. Diminua suas bagagens de natureza terrestre, é este o meu conselho inicial. Quando abandonei a margem de onde você me escreve, tripulei eu sozinho o salva-vidas que a providência me atirou por misericórdia, e cerquei-me de alguns pequenos tesouros que desejava conservar a qualquer preço. Todavia, fui compelido a abandoná-las também, a fim de chegar aqui convalescente e esperançoso. Até mesmo os mais leves anéis que eu guardava nos dedos, fui obrigado a atirar as águas pesadas do esquecimento para sobreviver. Diz você que os espíritos desencarnados pregam demasiadamente a virtude, e que se referem provavelmente em excesso à caridade, à fé e ao amor cristão, e por isso desejam noticiário daqui mais preciso e concreto. Que adianta, porém, falar de um país que vocês não compreendem agora e para o qual todos os homens se destinam de maneira fatal, sem prepará-los para a grande viagem? Não será mais lógico induzi-los a pensar nos cuidados do presente para que o futuro lhes seja favorável? Desse modo, eu não posso, em respondendo a você, deixar de recorrer aos mesmos conselhos dos meus companheiros, que já se encontram igualmente neste lado. Faça o bem quanto seja possível. Conserve a retidão da consciência e renda-lhe culto diário. Sobretudo, se deseja um aviso mais exato, desamarre o coração, cortando os liames que o prendem à esfera das paixões inferiores, antes de soar o seu toque de partir. Não se descuide, trace o seu roteiro e siga-o. Não perca tempo rogando orientações nesse sentido, porque todos nós possuímos o padrão do Cristo. Na verdade, todos temos aí o DNA do amor, né, da caridade, da prática do bem, né, no nosso ser. Basta ter ouvidos de ver, ouvidos de ouvir, olhos de ver, né, e seguir a nossa consciência, né? Atenda ao preparo indispensável, porquanto, dentro de algum tempo, estarás também conosco, sem coragem de fornecer noticiário a ninguém. Muito interessante esse texto, né? Esse paralelo que ele faz em relação à nossa vida encarnada, a vida espiritual e nossa vida no nosso país e nos países estrangeiros, né? Muito interessante. Mas ele ressalta a grande diferença que existe, né? Então, esse é o conselho, né? Fazer o bem, cuidar do nosso roteiro aqui, para que estejamos preparados para a passagem. Então, para encerrarmos, mas antes eu só queria reforçar, né, que é importante, né, esse conhecimento sobre o desencarne, né, alguns aspectos sobre a vida espiritual, né, mas temos que ter consciência, né, de que tudo vai depender, né, da nossa transformação moral aqui na Terra, né? Então, há aqueles que frequentam a casa espírita só para poder ter contato com o fenômeno, para obter informações da vida espiritual, mas sabemos que o grande objetivo da casa espírita é ajudar as pessoas a se tornarem seres melhores, né?
temos que nos lançar na nossa transformação moral. Esse que é o grande objetivo. E Chico Xavier nos deixa palavras bastante significantes a respeito, né? Estamos aqui falando sobre a morte e tal, mas não quero aqui simplificar, né? Nem tirar todo o valor e o sentimento que nós temos pelos nossos entes queridos que se vão, né? É uma época difícil, está havendo muitos desencarnes, estamos convivendo muito, né? Com essa realidade, né? Mas eu trouxe essas palavras mais para podermos focar de uma forma um pouco mais racional, né? Saber que, na verdade, um dia nós vamos estar agradecendo, né, pelo desencarne. Né? Ainda não temos preparo espiritual para isso, ainda é uma situação bastante difícil. Talvez mais pelos outros do que nós mesmos, né? E Chico então nos diz, né? Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na Terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Nós podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Lindo, né? Então vamos agradecer a Deus por tanto conhecimento que a nossa doutrina nos traz, né? Vamos pedir por aqueles que ainda não têm esse conhecimento e se desesperam perante o desencarne. Vamos orar por aqueles que se revoltam, né? Pelos entes queridos perdidos, sem ter o conhecimento de que o desencarne é uma libertação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, até semana que vem.